Shalom. Partilha aí a live. Nayokayo Nabazambo Lelo Namonayo Ekete rekete yemeke asia magarasaya. Você pode partilhar. Nayokonisa Mimorisa Wende Meusali Mimorisa Mimorisa Polenosali Papa, nasci caiu, Nasci Maior Lorenosali, Se você puder adorar comigo, Nayo caiu, Nayo caiu, Lorenosali, pardona monayo, se você puder partilhar, Shalom, Elia, Pai do Senhor, Justiça da paz. Se você puder partilhar, Filipe aqui, já estou vendo aí, Portugal está em peso. Filipe, partilha aí no grupo com a Kátia. Se espacei, passando besoin. Nayo caiu. A paz do Senhor, Cassi, muita paz. Aleluia. Partilhe o máximo, amém. Se você puder partilhar, pessoas para serem curadas. Shalom, apóstolos Lustosa. Consegue me ouvir bem? Sim, sim, shalom, graça e paz para todos. Amém. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem. É a primeira pessoa a fazer a live, a entrar a horas. Todos demoram. Glória a Deus. É bênção. Nossa, o apóstolo foi pontual. Pontual. E a gente chegou, eu cheguei agorinha do monte, estava nas orações lá. Eu tenho que ir correndo, porque eu tenho que fazer a live com a apóstola. Mas foi bênção, graças a Deus. Amém. Como é que foi a ida lá em Jerusalém? O apóstolo falou, vi as fotos, foi maravilhosa. Nossa, muito, muito fantástico, viu? Eu gerei uma expectativa e Deus fez uma muito melhor. Foi especial, muito lindo o que Deus fez lá. Amém. Eu quero Ano que vem fui. O ano que vem vai quando? nessa data de novembro. É um período bom, que daí dá tempo do pessoal também. Eu vou começar a divulgar de novo, né? Amém. E aí dá tempo do pessoal se preparar aí. Tem um ano para ir se preparando. Amém. Quem sabe o próximo ano também estou consigo aí. Pois é, vai ser bênção, imagina. Amém. Vou apresentar aqui o povo. Tem muita gente aqui. Tem pessoas de Angola, tem pessoas de Portugal, tem pessoas de Londres. Alguns filhos na fé distantes, mas todos unidos, vão partilhando as lives. Mas quero apresentar o apóstolo a todo mundo. Este é o apóstolo Eliseu Lustosa. Também é filho espiritual do apóstolo Gilson Becker, que é a minha paternidade. É um grande homem de Deus. E ele vai estar aqui o próximo ano. Já estamos a profetizar, já estamos aqui a declarar. Próximo ano, apóstolo Lustosa vai ter que estar em Angola para poder nos ministrar. Amém. É bênção. Vai ser um prazer para a gente.
Vamos Amém. programar, então. Não, estamos já a gerar isso no espírito. Eu creio que vai ser um tempo muito, muito, muito bom. Estamos na expectativa, o povo também já conhece, já tem falado do apóstolo, tanto lá nos filhos espirituais e de outros sítios, de outras igrejas. Então, estamos na expectativa. Eu, por acaso, já acompanhei muito do seu trabalho nas redes sociais, dentro do YouTube. Quem quiser lá, apóstolo, põe já assim o seu link, põe já ali, olha, ele está cheio de orações, trabalho de oração de todo tipo, de finança, de macumbaria. Então, pode se meter ali também, para todo mundo seguir o seu canal, o povo especial daqui da Angola, também de Portugal. Então, vamos estar ali. Amém. Pessoal, então é fácil de encontrar eu também lá. É só colocar Eliseu Lustosa que você encontra todos os nossos canais lá. Encontrar de tudo, como a apóstola falou. É bênção. Pode ir lá que você vai ser ministrado de uma forma especial. Então, estamos abertos. Um abraço para sua esposa. Não conheço, mas tenho visto também. Um abraço grande para ela, para os meninos. Eu só vi uma menina. Não, uma menina é um rapaz. Um rapaz. Eu sei que tem filho. A menina, filho. O rapaz é o meu irmão. Ah, ok. Estão... Ok. Né? Tá bem. Então, poxa, a live está aqui, está aberta. Estamos todos para receber. Essa semana vamos a falar da cura, libertação, restauração do corpo, né? A semana passada falamos sobre finanças. Cada semana é um tema diferente, cada semana é uma área diferente. Estamos a jejuar, a orar. Daqui a 2 semanas estarei no monte também a fazer 12 dias do monte, 12 subidas. Então, estas semanas é todas para preparar o ano 2023. Estamos em jejum e oração 24 sobre 24 horas, 12 dias de jejum e oração de 24 horas. Então, estamos aqui, espero que Deus possa fazer graça nessa noite. Está aberto, apóstolo. Tá bom. Pessoal, então eu vou convidar todo mundo que está aí, eu estou vendo o pessoal comentando aqui, qual que é o versículo, eu estou vendo o pessoal comentando aqui. Olha só, nós vamos começar em Mateus capítulo 13, versículo 15, tá? Eu digo que esse texto, ele é o início para a gente entender o que é que Deus quer fazer em nós em relação à cura. Cura física. Hoje nós vamos ver, inclusive eu peço ao apóstolo aí para ficar olhando o tempo para mim, porque eu falo demais, viu? Acho que eu tenho um mal que nem um apóstolo Gelson, sabe? A gente... Eu também tenho. Esse é o modo feito também, apóstolo. Eu estendo, eu penso 2 horas, 3 horas, já falei pouco, ainda quero mais tempo. Que a gente que flui na palavra, aí você já viu, né? Empolga. Mas Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. O versículo 15 é o ponto onde a gente quer chegar. Pessoal, Jesus ele estava na beira do mar, pregando. Ele fala sobre a parábola do semeador. O povo não entende nada. Todo mundo, depois que ouviu Jesus pregar, saíram, foram para lá, deram as costas. Mas os discípulos, eles chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, nós queremos saber mais. Nos conte melhor. E aí Jesus, ele começa a explicar somente para os discípulos, que foram os únicos que quiseram ficar lá para ouvir a explicação. Então, nós estamos aqui no versículo 15. Mateus capítulo 13, versículo 15, que diz o seguinte: Jesus vai falar sobre aquela multidão que virou as costas. Aquela multidão que ouviu a mensagem, não compreendeu nada e também nem quiseram saber, foram embora. Jesus vai declarar o seguinte em relação a esse povo: porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e convertam-se. E aí o último ponto, Jesus fala: e eu os cure. Isso aqui é o processo da cura. É como que acontece primeiro na mente da pessoa, no espírito da pessoa, dentro da pessoa,
para se manifestar fisicamente. Então preste bem atenção, ó. O povo tinha um coração duro, ouviram de mau grado. Por causa disso, eles não conseguiram entender, compreender, e por eles não entender e nem compreender, eles não se convertem. E por eles não se converter, Jesus está dizendo, eu os cure. Ou, no caso, se eles não se convertem, eu não vou os curar. Porque, irmãos, uma das revelações para a cura física é a palavra. É você entender a palavra. O centurião falou, Senhor, lança uma palavra que o meu servo vai ser curado. O Salmo diz, e o Senhor enviou a sua palavra e o curou. Então, a palavra, quando ela se manifesta, ela cura. Eu anotei aqui algumas palavras do original. Por exemplo, quando Jesus diz aqui em Mateus capítulo 13, no versículo 15, a primeira parte, porque o coração desse povo está endurecido. A palavra grega aqui é pachono, gordo, grosso. Significa o quê? Uma pessoa grosseira, estúpida. No sentido figurado dessa palavra do grego, significa uma pessoa insensível, uma pessoa entorpecida, como se tivesse usado drogas, tá maluca. Isso tem a ver também com sem graça. Mas vamos ficar, então, com essa palavra mais forte. O coração deste povo é estúpido. Olha aí o que Jesus está dizendo. Então, não entra a palavra no coração duro, no coração grosso, no coração de uma pessoa estúpida. E Jesus está falando isso porque sabe que a multidão virou as costas para ele e foi embora. Somente os discípulos que se aproximaram dele para perguntar e, Senhor, explica para a gente melhor. A outra palavra, a outra expressão que Jesus usa aqui é coração duro e vocês ouviram de mau grado. É um problema do crente. Ouvir de mau grado. Essa expressão é a expressão grega que é bareos. Significa pesado. Pesado no sentido de uma audição monótona. O que é monótona? Mono fala de um. É como se a pessoa só ouve uma coisa só. Quando ouve algo diferente, não tem de forma nenhuma intenção de querer aprender mais. O sentido figurado dessa palavra, pesado ou monótono, é desinteressada. Ouvir de mau grado é uma pessoa desinteressada. Também significa algo feito de uma forma muito lenta. Sabe aquelas pessoas que ouvem e demora muito para a ficha cair? Como a gente diz aqui. Demora muito para entender ou tem pouca percepção. Então, preste atenção, pessoal, que a cura física é a última coisa que Jesus vai falar. Porque primeiro ele fala do coração duro, primeiro ele fala da pessoa que ouve de mau grado, que é desinteressada. E ele vai falar, este é o processo da cura física. Preste atenção onde a gente vai chegar. E aí Jesus continua dizendo o seguinte, com seus ouvidos eles ouvem de mau grado, eles fecham os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos. Aí eu anotei também essa palavra compreendam. Como eles ouvem de mau grado, como o coração deles já estão entorpecidos, duros, são pessoas estúpidas. O que acontece? Eles não compreendem. A palavra compreender é a palavra grega sonoemi, que significa juntar ideias, significa entender, abranger, sintetizar, é criar conexões neurais, processar o pensamento para ter uma lógica, para ter um entendimento claro. Essas pessoas têm dificuldade disso. Por causa do quê? Do que tem antes. Coração duro
e são desinteressadas. Então preste bastante atenção nisso, que é importante para o processo da cura física. O próximo passo é converter-se. É uma expressão, uma palavra muito usada pela gente. Epitrefos é a palavra grega. Significa voltar, retomar, reverter. Ou seja, você está num caminho e volta para trás. Isso significa converter. E agora nós vamos chegar no ponto onde eu quero para a gente começar a sair dessa introdução para aprofundar melhor. E aí a Bíblia vai dizer assim: compreenda com o coração e se converta, e eu os cure. Já coloca na tua cabeça, meu irmão e minha irmã, você que precisa de cura, que precisa de um milagre. O milagre, ele começa a partir do momento que você entende a palavra. Porque a palavra é que vai liberar a glória, a palavra é que vai curar você. Ok? Então preste atenção, se o seu coração é esse coração estúpido, duro, de uma pessoa grosseira, que não consegue processar a informação da palavra, você é aquela pessoa que vai para o culto, vai para a igreja, está numa live, e você não quer compreender nada. Você só quer captar aquilo que te interessa. Você é um desinteressado na palavra de Deus, no entender melhor a Bíblia. Então você que é assim, você é uma pessoa que vai ficar numa lista ou numa fila de espera pelo milagre e talvez o milagre não te alcance. Por quê? Porque você não tem como receber a palavra. O seu coração é duro e você ouve de mau grado. Por isso você não compreende, por isso você não se converte e por isso que Jesus não te cura. A palavra curar aqui, olha, no Novo Testamento, o Novo Testamento, 99% do Novo Testamento é grego. Por isso que quando eu falo aqui, eu falo, o grego diz isso, né? O idioma grego. Existem 3 expressões conhecidíssimas daqueles que estudam a Bíblia para cura. Inclusive cura e libertação e salvação em alguns pontos. Nós temos a expressão sozo, significa salvar, libertar. Nós temos a expressão terapeuo, que eu vou citar um texto para você disso. E a outra expressão que nós temos do grego para cura é essa desse texto aqui. E anome é a expressão que significa tornar completo. Ou seja, muito mais do que curar, Deus ele quer fazer com que a pessoa seja completa em tudo. Então, o original dessa palavra curar é tornar completo. É alguém que falta algo, alguém que está faltando um pedaço, vamos dizer assim, e Deus vai completar você. Quando você procura um médico, inclusive eu vou falar do médico aqui, porque tem a ver essa palavra grega. Essa palavra ela é usada também, às vezes, para remédio do grego. A palavra remédio. Então, terapeuo, que é outra expressão, significa terapia. E eu já começo a estimular você, que está aí nos cultos, está em campanhas, está buscando a Deus para ter saúde. Persevere. Lucas capítulo 8, anota aí, tá? Lucas capítulo 8, versículo 2, fala que Jesus curou algumas mulheres de espíritos malignos. Aí você sabe quais são as mulheres. A expressão original ali é terapeuo, ou terapia no português. Terapia significa atos repetitivos. Ou seja, existem processos de cura que é justamente isso, é uma terapia. Terapia é o quê? Atos repetitivos. Então, tem milagres instantâneos de cura? Tem um monte. Mas tem processos que você vai buscando, repetindo aquela dose. Como você faz uma terapia de medicamento, dose por dose. Vou tomar um medicamento agora, tomou, até você ser curado. Espiritualmente tem esse entendimento. Por isso que eu sou a favor das campanhas, dos propósitos. Você está ali fazendo uma terapia espiritual de cura.
Então, naquela passagem ali, indica que Jesus não curou aquelas mulheres de uma vez só. Foi atos repetitivos. Quantas vezes Jesus orou para expulsar os demônios daquelas mulheres, ninguém sabe. Mas o texto no original está dizendo terapia, atos repetitivos. Ele fez várias vezes uma oração, um tratamento para curar aquelas mulheres. Mas a palavra que nos interessa, a expressão, é essa daqui. Aiome. Aiome significa tornar completo, tem a ver com a cura física, inclusive ligado diretamente ao conceito de Jeová Rafá, Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, quando você pega a concordância Strongs, ela dá essas referências, entendeu? Jeová Rafá, a ideia de Jeová Rafá na cabeça de um judeu é o grande médico. Por isso que aqui, essa palavra cura tem a ver, né, a palavra Ianome, Iastro, olha para você ver a origem da palavra. Iastro é médico. Iaome, cura. Cura e médico. É a mesma raiz semântica da palavra. O que quer dizer, então? Quando a Bíblia diz aqui, então, eu vou voltar ao texto para você entender. Ó, este povo, o coração deles é endurecido. Eles ouvem de mau grado. Por isso que eles fecham os olhos, para que não enxerguem, para que não vejam. Os ouvidos, para que não ouçam. E assim eles não compreendem e não se convertem. Consecutivamente, se eles não têm esse processo de ouvir, de quebrantar o coração, de compreender e se converter, o final é Deus curar, Jesus curar. Como eles não têm esse processo, o final, que é a cura, não acontece. O que é a cura, então, aqui? A cura dentro do original grego aqui é literalmente um médico vir e atender você. É Deus se manifestar em forma de um médico. É um médico que vai vir fazer uma cirurgia, vai vir fazer uma aplicação. Tudo que um médico humano possa fazer em você, tudo que a tecnologia hoje oferece a você, nós estamos vendo aqui dentro do entendimento espiritual. Deus, ele pode fazer por você. Então, a figura aqui é um médico. Inclusive, eu anotei aqui que você encontra essa mesma palavra grega, iaome, lá em Lucas 17, versículo 15, quando a Bíblia diz assim que vieram os 10 leprosos. Eles gritaram de longe, Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus lança a palavra e fala para eles, agora vocês vão lá no sacerdote. Se apresente para o sacerdote. O sacerdote vai examinar vocês para determinar se vocês estão curados ou não. A Bíblia diz lá em Lucas 17, 15, o seguinte, e um deles, vendo que estava curado, um deles notou, voltou glorificando a Deus em voz alta. Então, vendo que estava curado, esta palavra, iaome. Então, quando o escritor diz iaome, ele viu que estava curado, no entendimento do escritor que escreveu aqui, no caso foi Lucas, que inclusive era médico, né? Ele determina que o mesmo processo clínico que o médico faz com a pessoa aconteceu com ele de uma forma espiritual. Ou seja, quando Jesus libera uma palavra, é como se o próprio Jeová Rafá, o grande médico, ele comece a atender você, para curar você. No meio do caminho, Jesus fala assim, agora vamos apresentar. O milagre não foi instantâneo a princípio. Eles se apresentaram ao sacerdote, o sacerdote verificou, e a Bíblia diz aqui, um deles percebeu que já estava curado. Então, no caminho que eles foram até o sacerdote, não sei se foi 1 hora, não sei se foi 2 dias, 10 dias, ou quando é que eles foram se apresentar. A Bíblia diz que quando eles estavam indo, um deles percebeu, eu estou vendo que eu estou curado. Então, este termo é usado para quem passou pela medicina, passou pelos médicos, teve um tratamento e foi curado. Aonde que eu quero chegar com isso? Você quer receber cura física?
Você quer que o grande médico, Jesus, o médico dos médicos, trate você? Não tem como. Se o seu coração é um coração estúpido, endurecido, não tem como se você não dá importância à palavra de Deus. Você ouve de mau grado. Você é aquela pessoa que só quer aquilo que vai massagear o seu ego. Às vezes a gente vai já que a gente está falando de médico, a gente vai para uma consulta e quer ouvir do médico aquilo que ele não vai falar. Se a gente pudesse comprar um diagnóstico, mesmo para mentir para a gente, muitas vezes nós faríamos isso. Mas o médico, ele tem que ser técnico, ser preciso. Ele não pode ser emotivo. Então, este processo aqui, ele está na vida de muitas pessoas. Eles não são curados porque o coração é duro. Eles ouvem de mau grado. Eles não entendem nada. Vão para a igreja, não querem compreender a palavra, não querem entender, não querem se comprometer com a Bíblia. Eles não querem nada, eles só querem o resultado final, a cura. E olha aqui o processo. Coração duro, mau grado, fecha os olhos, não compreendem, não se convertem. Então, por isso, Jesus está dizendo, eu não os curo. Olha como que isso é sério. A palavra do Senhor, deixa eu ver aqui minhas horas, tem muito tempo aqui ainda. Pessoal, vai compartilhando aí, vai curtindo, por favor. Estou vendo aqui. Tá? Olha, tem um exemplo lindo que eu gosto. Eu vou falar aqui de um termo também grego, de uma enfermidade, ou de um espírito de enfermidade, que está vinculado muitas vezes com a feitiçaria, com a bruxaria. Está vinculado também a heranças familiares. Está vinculado, assim, se a gente for usar um termo científico, a uma predisposição genética. E isso se encontra também em Lucas. Estava falando de Lucas aqui agora, né? Lucas 17. Agora é Lucas capítulo 13. Eu não vou ler todo o texto, mas é uma passagem bem conhecida. Fala da mulher encurvada. Lucas capítulo 13, versículo 10. Eu vou ler aqui na tradução da King James atualizada. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída, preste atenção nessa expressão, possuída, há 18 anos por um espírito de enfermidade, que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada. Hoje em dia a gente não sabe que tipo de enfermidade e doença é essa, se é artrite, artrose, osteoporose em níveis altos, que mais? Escoliose. Tem várias enfermidades que podem ser essa daqui que faz aquela mulher. Talvez osteoporose, né, que é o desgaste dos ossos da coluna a nível forte. Tem aquela doença que a gente apelidou como a doença dos ossos de vidro, osteose imperfeita, uma coisa assim, esqueci o nome científico. Pode ser qualquer um desses termos. Mas aquela mulher andava encurvada. Olha o que a King James, essa Bíblia, diz. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Quantas vezes na nossa vida e na nossa história nós nos deparamos com situações que nos faz ficar curvados a essa situação? E já digo a princípio que estar curvado é um sinal de rendição. O próprio texto diz aqui que aquela mulher era mantida, doente. Ela era possuída por um espírito de enfermidade e doença, que deixava ela encurvada, sem condição alguma de se endireitar. A gente vai no hospital, vai num médico, faz uma consulta e ouve. Não tem jeito o seu caso. O seu diagnóstico não tem cura. Talvez um tratamento paliativo. Para aquela mulher era isso, irmãos. Não tinha jeito, não tinha solução.
Versículo 12. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, está livre da tua enfermidade. Em seguida, impôs as mãos sobre ela. E naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Então você percebe, querido e querida, que mesmo o diagnóstico sendo impossível, Deus, ele é o especialista no impossível. Deus, ele pode fazer o que o médico não faz. Você que nos acompanha nessa live, você que vai assistir no offline, não importa. Essa palavra é para você. Deus quer curar você também. Deus quer libertar você também. Você anda encurvado, você anda para baixo, você anda inclinado, você anda... Não importa. Se está sentindo dores, se a sua enfermidade é diagnosticada ou não é, se tem cura ou se não tem. O importante é saber que Jesus é o seu Salvador. E se ele curou essa mulher, que estava mantida presa há 18 anos, talvez muitos que estão aqui, que estão nos assistindo, e possuem alguma enfermidade, estão doentes, talvez nem não são 18 anos, ou talvez mais, né? Pessoas aí que carregam enfermidades desde que nasceu. Não importa. O importante é saber que Jesus, ele pode te curar. Eu quero fazer menção aqui para a gente orar de uma palavra. Jesus, quando cura aquela mulher, tira aquela mulher de um cativeiro espiritual. Inclusive, quando a gente prega aqui sobre os cativeiros espirituais, a gente fala do cativeiro de enfermidade e usa esse texto bíblico, porque a Bíblia diz que Jesus falou, né? Aquela mulher era mantida presa por Satanás. Presa dentro de um cativeiro de enfermidade e de doença. E eu quero dizer para você que esse cativeiro, ou essa conexão, essa ligação, ela é forte. Quando Jesus diz assim, ó, mulher, você está livre da tua enfermidade. Eu anotei um monte de outras palavras aqui, mas eu quero chegar nessa, porque senão a gente fica aqui horas e horas, como eu disse. A palavra livre, no grego, é a palavra apoluo. Apoluo, irmãos. Preste atenção. Os significados para o português. Libertar. Deixar ir. Mandar embora. Mas sabe que esta palavra é a mesma palavra usada para o divórcio no Novo Testamento. Significa divorciar e repudiar. Aí você já pegou a revelação. O espírito de enfermidade naquela mulher, de doença, 18 anos, era como um casamento. Era como uma ligação matrimonial. Era como se o espírito daquela mulher tivesse uma aliança com o espírito de enfermidade e de doença. Isso acontece, como eu citei no começo para vocês, isso acontece às vezes na feitiçaria, na bruxaria. Tem como a pessoa fazer um casamento espiritual. Tem como a pessoa nascer e ter essa predisposição genética. É como um casamento que você entrou e nunca queria ficar casado com aquela pessoa. Quem é que quer ficar casado com a enfermidade ou doença? Quem não quer mandar embora? E às vezes não pode, né? Não tem condição. Então, quando a Bíblia diz que Jesus falou assim para aquela mulher, mulher, tu é livre. Foi a mesma coisa de falar para ela, você está divorciado, eu estou separando vocês agora. Eu estou desligando, eu estou quebrando essa aliança, tá? Esse termo também significa soltar, tirar da prisão. Então, olha o que Jesus faz pela vida daquela mulher. Aquela ligação espiritual, maligna, opressiva, que fez com que aquela mulher ficasse 18 anos num casamento espiritual de enfermidades e de doenças, deixando o quadro daquela mulher pior cada dia, imagino. Jesus, com uma palavra,
mulher, você está livre. Quando a gente fala de casamento e a gente leva lá para o Antigo Testamento, a gente vai lembrar da Ketubá. Ketubá é o contrato de casamento que o noivo faz com a noiva, diante do sacerdote. Como a gente tem um casamento civil hoje aqui no Brasil, um contrato que você faz com a pessoa, naquele Antigo Testamento era assim, era chamado de Ketubá. Era uma carta determinando aquele casamento. Eu quero que você imagine isso no mundo espiritual. Aquela enfermidade, aquela doença, aquele espírito de enfermidade, dizendo no mundo espiritual, ó, essa mulher é minha. Essa mulher é minha. Ó, tá aqui, ó. É minha esposa, eu faço o que eu quiser. Era basicamente isso que aquele espírito apresentava. Então Jesus chega e diz, ó, você está livre, mulher. Uma palavra que ele dá. Um comando que ele dá no mundo espiritual. Quebra aquela aliança espiritual. Curando aquela mulher. E a Bíblia diz que foi imediatamente ela se levantou. Imediatamente ela se ergueu. Eu acredito que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele continua o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu comecei falando para vocês sobre a palavra. Jesus deu uma palavra para aquela mulher. Levanta-se. Você está livre, mulher. Só que eu comecei lendo um povo que ouviu a palavra e ignorou. Povo coração duro. Você aprendeu hoje que é um coração estúpido. Um coração de uma pessoa grosseira. Grosseiro é aquele mal educado, aquela pessoa antipática, que não tem empatia com ninguém, que não se conecta emocionalmente. É essa pessoa, ouve de mau grado, não tem interesse. Se você é essa pessoa, a palavra ela não consegue penetrar em você. A palavra ela não consegue criar vida dentro de você. Que se você pega a parábola do semeador, o que é a semente? A palavra. A palavra que ele semeou e que dará o seu resultado. E em Mateus capítulo 3, você sabe, 30, 60 e 100 vezes mais. Eu sei que a gente às vezes pega esse termo e usa essa revelação e faz uma aplicação financeira. Não tem problema nenhum. Mas isso não é só financeiro. É para todas as áreas. Inclusive, se a gente está falando de saúde, serve para a saúde. Deus ele pode potencializar o resultado desta palavra que entra dentro de você, que é semeada dentro de você. Mas você tem que ter o coração apto para receber. Os ouvidos interessados querendo entender. Você tem que compreender, você tem que mudar o seu caminho, se converter. E aí ele vai te curar. Você consegue entender essa dinâmica? Aquela mulher estava na sinagoga para ouvir a palavra, porque na sinagoga é que ouve a palavra. E Jesus chama ela. E diz para aquela mulher uma palavra. Mulher, você está livre desta enfermidade. Você está agora liberada para glorificar. A última palavra para a gente orar. A Bíblia diz que naquele mesmo momento a mulher se endireitou. Anakupto é a palavra grega. Significa se levantar. Olhar para cima. Olha as traduções para o português. Português, irmãos, é uma bênção, né? Uma palavra vale 10. Significa 10 coisas, né? Significa levantar-se, olhar para cima, erguer-se, se desdobrar. Também significa ascender ou ascensão. Não é só uma enfermidade que nos faz estar para baixo, estar curvado. É muitos outros problemas, mas a enfermidade também.
A enfermidade, a doença, ela é limitante, ela limita a gente. Ela incomoda, ela atrapalha, ela prejudica o nosso desenvolvimento. Ela castra muitas vezes o nosso potencial para frutificar em alguma área. Ela tem esse objetivo de castrar o seu potencial. Mas nesse dia de hoje, esse médico, ele está aqui, querido. Esse médico, ele está aqui, querida. Ele quer atender você. Ele quer curar você. A palavra diz que não são aqueles que estão sãos, que precisam de médicos, mas os enfermos. E não tenha vergonha de você falar que tem uma enfermidade ou doença. Não precisa você esconder. Do que adianta esconder das pessoas se de Deus você não esconde? Se do mundo espiritual você não esconde. Eu só quero te dizer, qual seja a sua enfermidade, a sua doença, Ele é o médico. Talvez você já pagou consultas caríssimas e não tem problema você ir no médico humano, ouvir a ciência humana. Eu só quero que você saiba que quando a limitação do homem chegar, Deus ele pode se manifestar. Que você tem um médico dos médicos para te atender. Porém, ele quer dar atenção para as pessoas que abrem o coração. Porém, ele quer curar as pessoas que quando ouvem a palavra, eles não estão ouvindo de mau grado, eles querem receber. Eles querem compreender. Eles querem mudar o seu caminho. É engraçado que a palavra converter é mudar o caminho. Se a gente está falando de cura, você hoje caminha, você hoje trilha, você hoje vai para uma farmácia comprar remédio, você vai para uma consulta em um médico, buscar um especialista para a sua área. Olha quantos caminhos você vai, quantas estradas você toma durante essa jornada em busca da sua cura. Olha o que é surpreendente que eu quero te dizer. O médico está bem aqui, pertinho de você agora. E ele quer curar você. Só basta você ir espiritualmente através da sua fé. Não precisa esforço físico. Neste exato momento, ele pode te curar agora. Como? Através da fé. Você consegue compreender essa palavra? Você consegue entender? Você quer receber esse divórcio dessa enfermidade hoje? Então este é o momento. Eu quero orar. Você que está sentindo alguma dor, que tem um nódulo, um caroço, um cisto, um mioma, um câncer. Você que recebeu um diagnóstico. Ah, eu estou bem. Conhece alguém que precisa de cura? Então esse é o momento também. Por favor, compartilhe a live. Mesmo que você está assistindo offline, compartilha. Manda para outras pessoas essa palavra, porque Deus quer curar outras pessoas também. Nós vamos orar agora. Coloque a mão sobre o local da dor, sobre o local da enfermidade, ou coloca simplesmente a mão assim no seu coração. Jesus disse que do coração procede todas as fontes. Está aqui a vida, sai daqui. É do coração que sai a palavra de cura ou a palavra de morte. É no seu coração que começa tudo. Espírito Santo de Deus, visita esse homem, essa mulher agora. Hoje é o dia, meu Pai, que esse divórcio vai acontecer. E nós estamos falando da enfermidade e da doença. Eu quero orar por essa pessoa, por este homem, por essa mulher, que há muitos anos está enfrentando este casamento. Só que não é um casamento de alegria e de felicidade, é um casamento que escraviza. Olha quanto dinheiro essa pessoa já não gastou com remédio, com medicamento, quantas coisas ele já fez, ou ela já fez,
e parece que é insignificante, ou talvez até tenha uma melhora, mas é uma dependência para o resto da vida, de medicamentos, de terapia, de tratamentos. Obrigado, Pai, por toda inteligência, por toda a sabedoria que você deu aos homens, aos médicos, aos profissionais da medicina. Nós agradecemos, somos gratos por isso. Porém, sabemos que existe um médico sobre todos os médicos. Existe um poder que emana de ti, Senhor Jesus. Que quando aquela mulher que estava com fluxo de sangue tocou em ti, ela foi imediatamente curada. Nós sabemos que há um poder que sai da tua boca, Jesus, da qual disse para aquela mulher: mulher, você está livre desta doença. Esta é a mesma palavra que o centurião pediu. Senhor, libera uma palavra que o meu servo vai ser curado aonde ele estiver. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão apresentando um parente, um familiar, um amigo, uma pessoa amada que está enferma agora. Eu digo ao Espírito que possui essa pessoa, que se a ciência diz que é uma doença autoimune, degenerativa, um câncer, uma doença genética, hereditária, algo que surgiu, não importa. O importante é saber que o Senhor é o médico. Toca ele agora. Toca ela agora e cura-se. Restaura essa pessoa, Senhor. Hoje, aqui neste culto, nessa reunião online, se tornou um consultório médico espiritual. Traz, Senhor, uma junta médica angelical agora e começa a tratar essa pessoa. Começa a tratar este homem, essa mulher. Aplica o teu remédio, Senhor. Aplica, meu Pai, agora a cura. E cura imediatamente agora. Eu digo aos sintomas de dor, de inflamação, de infecção. Eu digo a essa ferida que não seca. Eu digo a esse câncer que persiste, a essa paralisia, a essa atrofia. Eu digo também as enfermidades da alma, a tristeza, a angústia, a solidão, a depressão, o desejo de sumir, de se matar, de não mais viver. Eu digo as enfermidades psicológicas, Alzheimer, Parkinson, histeria, esquizofrenia, bipolaridade, demência, psicopatia. Eu digo as doenças psicossomáticas, aquilo que está na mente que somatiza no corpo, seja qual for o nível de enfermidade. Meu Deus, toca agora e cura essa pessoa. Eu digo aos demônios que receberam na encruzilhada, na Mata Virgem, no cemitério. Eu digo aos demônios que no alto de uma montanha foram invocados, que foram pagos, que receberam, para gerar essa enfermidade, essa doença. Essa pessoa que não consegue ter paz à noite, não consegue dormir. Essa pessoa que sente o corpo fumegar, que sente como se fosse formigas andando no corpo, uma dor localizada. Eu dou uma ordem agora. Tudo que vocês ganharam para ter uma aliança, um casamento, acabou. Está finalizado. E essa pessoa é curada agora. Em nome de Jesus, recebe a sua cura. Recebe o seu alívio. Recebe a sua paz. Tem pessoas aqui que não conseguiam nem concentrar no trabalho, no serviço. Essa enxaqueca, esse esquecimento, essa ansiedade, ela está indo embora agora, meu querido, minha querida. A enfermidade física, ela não só afeta o seu corpo, ela afeta o casamento, ela afeta o financeiro, ela afeta o ministerial, atrapalha, ou até castra, limita, bloqueia. Deus está curando você, porque há um potencial para o teu casamento,
para o teu ministério, para a tua vida financeira. Então, esse mal que bloqueava você está sendo quebrado agora. Toma posse, recebe essa palavra. Algumas pessoas estão sendo curadas aqui agora. Algumas pessoas vão entrar neste processo que os leprosos receberam, ouviram a palavra, e no meio do caminho um disse, estou vendo que eu estou curado. Uns vão voltar depois para agradecer e para testemunhar. Não importa quem são essas pessoas. O importante é que o grande médico tomou agora a tua causa, recebeu agora o teu prontuário médico e está te curando. Recebe, toma posse, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus abençoe vocês. Vou passar aqui para a apóstola, porque senão a gente fala demais. Seja louvado, apóstolo, uma palavra muito forte. Creio que já há testemunhos, creio que as pessoas vão mandar testemunho, e também tem aquelas pessoas que estão no processo, né? Está no processo. É verdade. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por atender esse convite, amém? Por nos dar essa palavra e liberar essa unção, essa graça, para todos nós que estamos aqui deste lado também, a poder compartilhar a palavra. Então, queria agradecer do coração mesmo pela sua disponibilidade, né? Sei que é ocupado, é líder de igreja, e às vezes o tempo é pequeno, né? A gente está aqui para servir, apóstola. A gente está aqui para servir as pessoas. Amém, amém. Então é uma honra para a gente estar aqui com vocês, com a igreja toda. A gente fica muito feliz. Amém. Deus seja louvado. Alguém aqui queria perguntar ao povo se tem pessoas que entraram a sentir-se mal, que foram curados durante a live. Alguém pode testemunhar? Para terminar. Pode falar, viu, gente? Amém. Compartilha, marca o joinha, gostei. Segue aqui o perfil da igreja. É bênção. Tem aqui o irmão Ronaldo Pedro, ele diz que a gastrite dele, o estômago dói muito. Vão falando, pessoal. Vão comentando. Enquanto isso, eu estou compartilhando aqui também nos grupos aqui. Deus toca essa gastrite do irmão Ronaldo, cura ele, restaura ele. Todo aumento do suco gástrico, toda ansiedade, todo quadro espiritual que desencadeia esse problema no estômago do teu filho, restaura ele completamente. Cura ele, sim. Traz paz para o coração dele. Restaura, Pai, as finanças dele. E que a tua paz se estabeleça na vida do teu filho, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Eu creio que a live vai ficar gravada, né? Eu creio que muita gente vai receber curas e milagres. Amém. Juliana, de oração muito forte. Depois eu vou mandar aqui o esboço, viu, apóstola, para a senhora, se ela quiser compartilhar com mais alguém. Amém. Esboço dessa ministração. Amém. Não li tudo aqui que eu anotei, não, mas é bênção para edificar os irmãos aí. Quem gosta mais de se aprofundar um pouquinho mais, né? Tem algumas coisas que eu falei que eu não coloquei aqui no esboço, que foi de cabeça, mas a parte central da palavra está aqui. Eu vou mandar para a senhora depois. Amém. Um abraço, então, pastor Lustolas. Obrigada. Entrou a tempo, saiu a tempo. Amém, amém. Glória a Deus. Mas a gente vai... As pessoas fazem... Vou continuar a orientação para tudo dar certo, para a gente estar aí com o pessoal, né? Amém.
Vou orar aqui, chamar o pessoal para a gente orar e vai dar tudo certo. Em breve a gente vai estar aí com vocês na Angola para ministrar. Um período bom, um período de bênção. E aí eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Bem, eu creio que o próximo ano o apóstolo Souza estará aqui, o apóstolo também vem. Eu creio que o próximo ano é um ano que vai acontecer muita coisa. E eu sei que o apóstolo Souza vai vir. Amém. Eu sei. Vamos crer, tomar posse dessa palavra. Tá bem, que Deus abençoe. Então, povo de Deus, estamos ligados. Amanhã temos culto presencial, na sexta temos também culto com o apóstolo Isaac. E no domingo vou fechar na igreja, né? Se você puder assistir a live, o culto da Angola é às 9h30, no Brasil é 5h30. Porque nós cultuamos no período da manhã. Então, essa semana é mesmo assim. Tá bom, um abraço. Obrigada, pastor Lutosa, pastor todo mundo. Amém. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe grandemente. Estamos aqui. Que Deus abençoe. Um abraço. Vamos estar amanhã às 17h30 da Angola, 18, aqui é 17. Creio que em Portugal é 12, 13 horas. Então vamos estar todos conectados também. Se você puder dar uma joinha na página, se inscrever lá nessa página, ou no meu canal também, na minha página, Erinete Lagrifa, amém, onde eu partilho também. Nesse momento estamos a jejuar, a orar, amém, durante 4 semanas, 24 horas de jejum e oração. Um dia sim, um dia não, nós fizemos jejum de 18 para 18 horas. Nesse momento fechamos o jejum há pouco tempo, né? E fechamos, estávamos 24 horas. Amanhã, se você puder nos assistir, amanhã, meia-noite, vai ter um altar de oração. Estamos a ter altares de 12 horas. Começa meia-noite da Angola e começa em Portugal, acho, 20 horas. Em Angola é de meia-noite até as 12 horas do dia. Não tem paragem. São 12 horas de altares, 12 horas de oração. Tivemos a semana passada 3 altares de 12, de 12, de 12. Amanhã, depois do culto, amanhã também é Santa Ceia e Primícias. E amanhã o nosso culto também. Depois do culto, meia-noite, entramos no altar, só terminamos às 12 horas do dia seguinte. Se você tiver uma causa, se você quiser participar, estar online, e também mandar o seu pedido de oração. Amém. Deus seja louvado. Qualquer coisa pode mandar uma mensagem, estamos aqui para servir. Que Deus abençoe. Pastora Paula, eu queria que você o número de atendimento do WhatsApp, se você puder, se quiser mandar mensagem também, se quiser estar conosco ligado nessa visão de estar em oração, eu vou mandar o número. Eu estou a mandar o número, não sei se está aí, né? Esse é o nosso número do WhatsApp. Para você, se quiser uma oração, se quiser estar também nesse programa de jejum e oração. Então, fique conectado. Eu estou a tentar mandar e não sei o porquê que o número não vai. Pastora Paula, pode apontar aí, por favor? Ok, já apareceu. Então, grava. Eu deixei 2 números. O número... Esse é o número da pastora Paula. Eu vou pôr ali também o
outro. Então, você que queira mais, é mesmo pedir oração. Amém. A pastora Paula já meteu. Então, seguimos orando. Shalom.